Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Esse vídeo é continuando o anterior, falando a respeito do fim dos tempos. E eu vou dar continuidade, eu aconselho que vocês assistam o outro, para vocês entenderem o raciocínio, o entendimento do modo espiritual, porque se faz necessário. E coloco aqui para vocês com toda a convicção do conhecimento que eu tenho bíblico, discernimento espiritual, que esse conhecimento hoje ainda não é colocado em prioridade, logo será. Por quê? Porque as pessoas ainda estão num atordoamento, num sono profundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então, primeiramente aqueles que já estão atentos, conhecendo os tempos ao qual vivemos, esses correrão, e outros, com toda convicção, volto a dizer, correrão em busca do conhecimento. Tem uma profecia que diz que, de contrapartida, há uma palavra que diz que atravessam continentes para levar conhecimento, mas conhecimento de aprisionamento que prende as pessoas, ou seja, um modo de levar a palavra do Senhor, mas ainda em conceitos elevados, doutrinados e que visam manter o povo sobre uma condição hoje profética que já está acontecendo debaixo dos nossos olhos, que é a união do quê? A união das religiões, o ecumenismo, o alinhamento, que, resumindo, você vendo o primeiro vídeo, e se você viu, você está aqui continuando com esse segmento, que é a corrupção, desde Gênesis 6, escrita. Lá fala um desses pontos da corrupção, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si. Mas ali está falando da corrupção da humanidade. E a corrupção, ela está colocada ali como no geral. E hoje essa corrupção, ela é vista, entendida para quem entende de Bíblia, de quem conhece Bíblia, quem ama a palavra do Senhor, quem ama as profecias, sabem que o ecumenismo, a união de todas as religiões, está muito alinhado ao Apocalipse 18, onde já desde o capítulo 17 fala, e aí o capítulo 18 de Apocalipse vai falar da queda da Babilônia, uma profecia para o fim. E no vídeo anterior eu coloquei Mateus 24, versos 22, que diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, aconselho você que você comece a correr em busca. Se você não é inscrito aqui no canal, se não é alguém que está se alimentando desde o primeiro vídeo, aconselho que você assista desde o primeiro vídeo e corra apressadamente para esse conhecimento do entendimento da palavra espiritual, porque o entendimento é um meio de levar conhecimento desde os primórdios, assim, desde os primórdios não, né, que dá a ideia de questão primitiva e tal, não, mas desde os primeiros cristãos que foram discipulados pelo Salvador Yeshua e depois pelos discípulos e pelo apóstolo Paulo. Eles foram perseguidos, muitos foram mortos,
tá aí a inquisição, né, para ninguém pensar que eu tô falando coisas sem conhecimento. Então, desde lá de trás, do início, onde a ordem era ide, para ir e levar a mensagem do reino para que as pessoas se arrependessem. Cresce no Filho, que ele ressuscitou, algo extraordinário, a melhor notícia para qualquer ser humano de bem. E a partir daí, ter conhecimento das cartas dos evangelhos, dele discipulando os discípulos e o que fora dado ao ministério do apóstolo Paulo, para que possamos ter a doutrina certa, a orientação certa de como viver uma vida cristã. Então, a necessidade da abreviação do tempo, não deu para colocar no primeiro vídeo, é um assunto muito extenso, por isso que ao invés de colocar um outro tipo, que se refere a essa questão da vida cristã, eu coloquei o fim dos tempos. Por causa que, quando se fala do fim dos tempos, são inúmeras questões que devem vir em questão. E como eu falei no primeiro vídeo, estava no finalzinho, não falei muito, uma das principais referências é a estátua que foi levantada no reinado de Nabucodonosor. Ali a representação é a representatividade do mundo, dos poderes do mundo, na forma sequencial, iniciando da cabeça aos pés. Então, já historicamente já foi comprovado esses reinados. E só que é interessante como é colocado ali o entendimento, a interpretação do sonho para o rei, quando Daniel dá a interpretação, que fica evidente que o rei, ele teria um poder maior. Mas ali não se trata só do literal Nabucodonosor, o reinado de Nabucodonosor, que durou por 46 anos, mas está se referindo a um poder que cabe a nós cristãos entender de modo espiritual pela revelação bíblica. E iniciando, e eu volto a dizer, o intuito aqui, embora não seja um conteúdo muito aderido e muito buscado, mas será o mais desejado, porque é o entendimento espiritual. Nisso, quando temos a mente de Cristo, como fala lá em 1 Romanos, capítulo 2, entendemos a história humana, entendemos as profecias, aquelas que são atemporais, como está escrito aqui em Mateus 24, a sequência de acontecimentos, catástrofes da natureza, rumores de guerra, como fala em Lucas, as epidemias. Então a Bíblia, ela é maravilhosa. Quase 2000 anos atrás, ou 2000, porque essa questão de data, eu não me apego muito, embora eu procuro buscar fontes de acordo com a história humana, as datas humanas, mas a própria palavra em Daniel diz que tratariam de mudar as leis e as datas. Então, mudou-se muita coisa. Então, temos que nos apegar ao que diz a palavra do Senhor. Acontecimentos que foram profetizados aqui em Mateus 24, no livro dos profetas, foi dito ou reforçado pelo Salvador Yeshua, e também Paulo. Tem momento que Paulo ele coloca a questão profética. Precisamos entender de modo espiritual. Por quê? Porque a luta é contra poderes e autoridades. Não é contra sangue nem carne, mas existe a influência que o homem busca para
criar as coisas. E eu estava hoje refletindo, depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, porque é preciso a gente ter consciência do fim dos tempos. É preciso a gente ter ciência do andamento de tudo isso para que haja a necessidade da abreviação do tempo. E que o Criador ele não vai nos permitir ficar aqui, e eu abordei mais isso no primeiro canal, sofrendo ao ponto de chegar à morte, assim como foram os cristãos. Os cristãos eles não negaram, era um outro tempo mais rígido, e cuja a regência era de reis. Então, muitos morreram, devorados por leões. Está aí a história da humanidade. Então, eles não tiveram hoje o que nós temos, uma liberdade para professar a fé, para levar a mensagem. Mas existe um outro modo de sufocar-nos, de nos manter calados. E, como eu disse, é uma luta espiritual, porque se trata de um poder terrível, que está aí até que tudo se cumpra. Olhem para quem tem maior influência, quem está no poder como rei. Meditem Apocalipse 17, 18, está muito claro. E o melhor de tudo é saber que isso terá um fim. Um fim que já foi definido pelo Todo-Poderoso. Enquanto houver dia, existe, como diz em 2 Pedro, e eu li no outro canal, a misericórdia do Senhor para que muitos não se percam e outros sejam alcançados, porque estamos vivendo tempo em graça, que foi dado pelo acesso permitido através do Filho a nós, ao Todo-Poderoso, de sermos alcançados, revestidos de graça, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Aqui, 2 Pedro, deixa eu ler, 2 Pedro 3, versos 10 ao 18 diz: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí, eu vou ler o 18, ó. Vou ler 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Crescer na graça e no conhecimento. Eu falei lá atrás que esse será o conhecimento mais buscado, antecedendo o último momento, os últimos momentos. Porque a abreviação do tempo se dá, e aí já é uma questão muito maravilhosa assim, de buscar a compreensão, porque o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura humana. Estamos no corpo, de corruptibilidade. Estamos inseridos no mundo de influências. E aqui é bem claro, aqui em 2 Pedro, quando diz, no verso 17, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Quem é hoje que carrega uma casta de santidade, mas não tem princípios morais no que se refere a fazer, ou pelo menos ter voz, porque tem voz de influência,
fazer ser respeitado as doutrinas que está escrito na palavra do Senhor. Para que os princípios da família, que são a moral e os bons costumes, sejam respeitados. Ao invés de defender outro lado, que vai contra a práticas que não edificam o templo, a nossa casa, que somos nós, o ser humano, templo, morada. Então, se você observar, é muito interessante entender esse fim dos tempos de modo espiritual, porque, como eu disse agora há pouco, somos abafados de várias maneiras. Porque o objetivo é fazer como eu li aqui, ó, fazer isso aqui acontecer, ó. Versos 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Está perguntando. E aí vem a resposta. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus e a terra serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, vou colocar aqui trevas, para não dar nome aos lobos. Mas as trevas, influenciadas por essa força que estão nas regiões celestiais, que são consultados, porque não há nada novo debaixo da terra. Gente, até o palácio mais chique que vier na sua memória aí, que existe na terra, são cópia de coisas que existem. Louvado seja o Senhor, dá uma outra mensagem maravilhosa. Não fique pensando que depois que a sua alma sair desse corpo, você vai se deparar com um céu sem cor, sem graça. E as coisas do Senhor são perfeitas. O Senhor falou que no céu o reino não é feito de carne e sangue. O reino do Senhor não é pão nem comida. Ou seja, tratando-se de um lado espiritual no que se refere o lugar da santidade do Todo-Poderoso, é espírito, os espíritos retornarão para ele. Mas a nossa alma, ela tem um outro destino. Tem a revelação dada ao apóstolo Paulo que ele não se aprofunda, ele fala se no corpo ou fora do corpo, não sei, para que ele não se vangloriasse naquilo que ele viu. Porque o que ele viu foram coisas insondáveis, coisas tremendas. Não tinha como ele escrever o que ele viu. São coisas maravilhosas que está além da nossa cabeça, da nossa imaginação. Mas nada foi criado meramente. Tudo que foi dado ao homem por sabedoria, na questão da engenharia para desenvolver, são sombra de coisas que já existem. Só que o que foi feito aqui foi utilizado, foi usado para escravizar outros, para humilhar outros, para se colocarem como diferença, é mais diferenciação de povos, de poderes, de classes, divisões. E isso atingiu de tal maneira a humanidade que chegou ao ponto que não deveria chegar, que é dividir as pessoas no que se trata da questão da religião, levando as pessoas à doutrinação mais voltado para uma cegueira, para que as pessoas não evoluam, para que não tenham esse conhecimento dessas palavras poderosas que eu estou dando aqui, que eu estou lendo aqui para vocês, que é para aguardar o Salvador. Sejamos santos, piedosos, com a consciência bíblica do Evangelho dado ao ministério apóstolo Paulo, os evangelhos dados pelo tempo do Yeshua em carne, desde Gênesis, o Senhor dando palavras poderosas que nos edificam, é para que a nossa expectativa esteja nas coisas extraordinárias, promessas aqui feitas pelo Senhor. Para com esse pensamento de pensar que o céu, ou seja, que a outra dimensão pós-morte, para quem creu em Yeshua, é sem graça, é extraordinário. E eu creio que o Senhor não nos permite
visualizar tudo isso, até porque a gente precisa cumprir um tempo aqui, mas estamos com uma alma e um espírito preso aqui no corpo e precisamos ser sedentos de quê? Do Todo-Poderoso. Porque se algo nos afastou dele, foi um ato de corrupção. Veja, eu estou aqui colocando vídeos, eu procuro me conter, colocando por parte, para não ficar um vídeo longo e também porque o armazenamento não permite. Mas na minha cabeça já tem algo assim desenhado de tanto que o Espírito ministra, de maravilhoso. Só que existe uma dificuldade das pessoas se desprenderem dessa coisa física, do plano aqui, o qual estamos passando por um crivo, por um processo, para nos purificar, como diz Daniel 12, para sermos refinados, alvejados, para chegar no que diz um pouquinho, uns versos antes de Daniel 12, aqueles que são sábios reluzirão como as estrelas do céu. Para chegar nesse processo, reluzir, mostrar a luz de Yeshua em nós, a luz do Cristo, do Messias, como queira falar. Eu falo Yeshua porque esse é o nome que eu já entendo como verdadeiro. Tanta coisa foram nos ensinados de uma superficialidade. Muita coisa é doutrinado, é dado como doutrina para as pessoas dentro dos templos, como se fosse o pré, cuidando de crianças. A própria palavra, os evangelhos vai falar. Isso é leite, mas a gente precisa passar a nos alimentar de comida forte. E esse discernimento do que faz bem, do que vamos digerir, vai fazer bem para o nosso organismo, é pelo discernimento da palavra. A hora voa, gente. Discernimento da palavra. Então, recapitulando, Mateus 24 está falando de uma abreviação dos tempos, necessária. Por quê? Já estamos vendo aí a questão da unificação, da igualdade fraternal, da união entre as religiões, que tudo, o Criador, ele criou todas as coisas, mas o Criador é luz, nele não há trevas. A condição de trevas, humanamente falando, denota pessoas de que estão contra o que diz a palavra do Criador. Se está indo contra, seja a religião que for, tenha a veste mais santa que pareça ser, mas se está corrompido, como diz lá em Gênesis 6, fazendo parte dessa corrupção da humanidade, é algo que trouxe o dilúvio sobre a terra. Foi necessário uma purificação com água para remover a sujeira do... E aí, aqui em Pedro 3, se não me engano, deixa eu ver aqui também. Acho que é o primeiro, deixa eu ver. A partir do versos... 1 Pedro, a partir do verso 18 diz: Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é apresentado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então o Senhor tem permitido que essa corrupção chegue a um nível que ele vai dar um basta. O que está acontecendo agora? Esse tempo sendo abreviado. Parece loucura, né? Porque o dia tem 12 horas. Mas ele está sendo abreviado na correria do dia.
daquilo que a gente dedica o nosso dia, os nossos fazeres. Então, o inimigo é tão astuto que ele usa os subordinados dele para colocar as pessoas nos entretenimentos, nos envolvimentos a coisas que distanciam do conhecimento do evangelho, do reino, do evangelho, esse evangelho rico e precioso que eu tenho deixado aqui no canal. E que ou não entendem, ou não têm desejo, mas que lá na frente terão. Mas terão de um outro modo, onde serão despertados assim, como um pesadelo. Lamentavelmente, porque nós estamos ainda no tempo de misericórdia. Temos ainda, pela graça do Criador, meios para professar nossa fé de modo que temos liberdade para isso. Temos tempo, temos a oportunidade de tirar um pouco do nosso tempo, do nosso dia, para buscar entender a palavra de um modo espiritual e entender o engano da terra. Ao invés de estar inserido, tomando do cálice, participando dos erros, no sentido de aceitando como santo a grande Babilônia, que se tornará moradora, como é que diz, cidade de todo tipo de coisa impura. Então, a religião, ela é danosa, por quê? Porque ela tem o poder de libertar as pessoas no sentido de levá-las ao conhecimento que liberta, para que as pessoas conheçam o mundo ao qual vivemos. Se não fazem isso, já estão mais voltadas para outras questões, as pessoas estão atordoadas, com espírito de atordoamento, achando ou aceitando muita coisa que a Bíblia coloca já aqui, uma profecia há quase 2000 anos atrás, visões dadas por João, que está acontecendo aí, e as pessoas não estão ouvindo aquela voz: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Então, gente, é preciso buscar no Senhor sabedoria para ter o mesmo ânimo, o mesmo vigor, o mesmo discernimento dos irmãos da igreja primitiva, dos primeiros, os que levaram a mensagem do reino até onde puderam, né? Aqueles que foram calados, foram mortos, são os mártires. E é preciso. Por quê? Porque isso denota uma pessoa liberta para participar deste reino no tempo que antecede a vinda do Salvador Yeshua, para libertar muitas pessoas do engano, da mentira, para que elas possam ser libertas, para que elas possam viver de fato como adoradores em espírito e em verdade, e que não tem nada de que se envergonhar do Evangelho. Pelo contrário, ter alguma participação plausível que seja, desde do momento de compartilhar conhecimentos assim, e professar essa fé como testemunho de vida diário, começando nos seus lares, as pessoas mais próximas, e com todo o ânimo, crendo que a palavra do Senhor se cumprirá. E palavras como essa aqui em Mateus 24, da necessidade da abreviação do tempo, é porque quem tem conhecimento está vendo que o caminho está se estreitando a cada dia. Para levar a mensagem fica mais difícil. Não desanimar quando o número de pessoas não é crescente em busca desse conhecimento, porque a gente visualiza lá na frente. Eu visualizo lá na frente. Eu visualizo sim, infelizmente, tempos difíceis de tribulação,
para quem está disperso, quem não está entendendo os fins dos tempos, porque a questão que eu vou colocar aqui é a inversão de valores. É algo que todo mundo está percebendo já. Vira e mexe eu vejo uma publicação ou outra de pessoas que colocam assim, elas ficam indignadas com razão, porque são coisas muito, hoje em dia, né? Eu não assisto TV aberta, eu não assisto TV há muito tempo. De vez em quando eu vejo um jornal ou outro, porque eu preciso também estar informada. Mas não, novela, eu não sei nem quando foi que eu vi novela na minha vida. Não faço ideia de quantos anos fazem. Desintoxiquei, assim, ó, saiu, graças. Era um pesadelo que não fazia diferença nenhuma na minha vida. E hoje, mais com as redes sociais, as notícias vêm, né? E aí vira e mexe eu vejo que eu me ocupo mais com a mensagem da palavra do Senhor. As pessoas indignadas com uma coisa ou outra que acontece, elas ficam surpresas assim. Mas quem tem conhecimento profético sabe que essa estátua de Daniel, estamos nos pés. Eu entendo essa profecia, eu entendo essa palavra. A humanidade do fim, somos nós, a geração do fim. E que estamos misturados ali, o ferro com o barro, que é essa corrupção terrível. E no que se refere à questão de perseguição, mais forte, assim de modo literal, de jogar Daniel na cova dos leões, de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, matar os discípulos, os outros que da igreja, os primeiros, né, se converteram após Yeshua, mataram, chegar a esse extremo, por quê? Porque era um império de reinados muito rígidos, terríveis. E aí também tem a questão de Roma e tudo mais. Agora estamos nos pés, parece que tá tudo muito suave, tranquilo, comparando a rigidez que era antigamente, sim. Só que ficou de modo camuflado. Agora o processo é trabalhar na cegueira, na mente das pessoas para que elas não evoluam, não cresçam na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, para que elas não se desenvolvam, porque uma pessoa faz diferença no mundo. Uma pessoa com voz e com uma mente clara, com sabedoria, reluzente como a estrela, faz diferença, por mais que seja poucos que ouvem, mas faz toda a diferença. Então que essa diferença esteja na vida de vocês, que vocês sejam alcançados, crescidos na graça e no conhecimento do Senhor, preparados para essa abreviação do tempo a qual já vivemos e aguardar o Salvador Yeshua, que nada